esse momento que temos aqui, Senhor, com o teu povo, Senhor, diante do Senhor, e agora, Senhor, ouvindo a tua voz. Senhor, tem misericórdia de nós, ó Pai, porque a Escritura nos mostra quem nós somos na realidade, mostra quem é o nosso homem interior, quem é o nosso coração, e com isso mostra a necessidade que temos, ó Pai, de uma transformação interna, da habitação do Espírito de Deus em nós, ó Pai. Todo ser humano tem essa necessidade de ser habitado pelo Espírito, Senhor Deus, para a honra e glória do Senhor. E que nesse momento agora, Pai, é um momento de instrução, edificação, exposição da Tua Palavra, que Teu Espírito Santo, Senhor Deus, esteja nos enchendo da Tua Palavra, esteja nos enchendo de temor, ó Pai, e fazendo, Senhor, a Tua vontade na vida do Teu povo, Pai, para assim, a cada dia mais, nos separar desse mundo, apesar de estarmos vivendo nele, e de estarmos, ó Senhor Deus, sendo municiados, ó Pai, para o reino de Deus, para aquele último dia, quando o Senhor vai vir buscar o início de toda a eternidade, vai vir buscar o seu povo, Pai. Fica conosco, Senhor, e que a nossa vida esteja nessa perspectiva, Pai. Nós estejamos olhando, Senhor, para as coisas desse mundo, Senhor Deus, e nos apegando ao pó, mas que o nosso coração e a nossa mente esteja, Senhor Deus, na eternidade, na vida eterna, na comunhão com o Senhor. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, como na semana que vem eu não estarei aqui na igreja e nós estamos aqui no meio da parábola do semeador, eu achei melhor, e também vai ser uma exposição um pouco longa, eu achei melhor nós pregarmos uma parte agora de manhã e uma parte à noite, e assim a gente consegue encerrar esse capítulo, né? Sem um espaço muito grande. E como nós já havíamos terminado uma subunidade em Provérbios, capítulo 15, então acho que ficou bem apropriado, no dia de hoje, desenvolvermos essa segunda parte de Marcos, capítulo 4. Eu gostaria que os irmãos abrissem Marcos, capítulo 4, do verso 10 ao verso 20. Nós, inicialmente, na última exposição, falamos até o verso 12. E a partir de agora, nós vamos do verso 13 em diante. Mas, pegando aí na leitura essa segunda parte como um todo. Diz assim: quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele, com os 12, o interrogaram a respeito das parábolas, e ele lhes perguntou: a vós outros é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas os de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo vejam, não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não venham converter-se e haja perdão para eles. Então lhes perguntou: não entendeis essa parábola? E como compreendereis todas as parábolas? O semeador semeia a palavra. São estes da beira do caminho, onde a palavra é semeada. E enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada deles. Semelhantemente, são estes semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria. Mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração, eles, chegando à angústia ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Os outros semeados entre os espinhos são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e demais ambições concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Nós vemos nesses versos aqui, e essa nossa exposição de hoje vai ser a respeito da explicação de Jesus quanto à parábola do semeador. Nós vimos na exposição passada
que essa parábola fora colocada por Marcos após os primeiros 3 capítulos iniciais, aplicando a parábola aos 3 tipos de pessoas que giravam em torno de Jesus: os discípulos, a multidão e as autoridades religiosas. Nós vimos também que o semeador, que semeia a semente, é Cristo. E também todos os pregadores do Evangelho em todos os tempos. A semente é a palavra de Deus, os solos são os corações dos homens, representados na parábola, que ouvem a pregação do reino de Deus. E apesar desse texto estar relacionado ao contexto de Jesus, aos seus ouvintes, é certo que aqui temos uma imagem perfeita de todos os que ouvem a palavra de Deus, nesses 3 grupos distintos que giram em torno de Jesus e do Evangelho. Nós vimos também que a compreensão das verdades do Evangelho é fruto da graça de Deus aos eleitos, e que os de fora não ouvem por causa da sua própria incredulidade, do seu coração endurecido, que não quer saber do Evangelho. A sua cegueira e a rejeição de Jesus se dá por causa deles mesmos, porque não querem ouvir nem ver. E aí, dentro dessa perspectiva, nós vamos dar continuidade aqui no verso 13, quando diz assim: então lhes perguntou: não entendeis essa parábola? E como compreendereis todas as parábolas? Essa indagação aqui vai revelar a importância dessa parábola nesse contexto do capítulo 4, em especial para o evangelista Marcos. A parábola do semeador, então, será um paradigma que é a chave para o entendimento de todas as outras parábolas aqui no contexto de Marcos também. A falha em ouvi-la significa falha em compreender as outras parábolas de uma maneira geral. E o que há nessa parábola a torna um paradigma para as parábolas subsequentes que nós estamos vendo aqui no capítulo 4 de Marcos. Segundo James Edwards, essa parábola vai combinar 2 elementos que formam o cerne da história de Marcos ao compreender o Evangelho. E quais seriam eles? A cristologia e o discipulado. A primeira parte dessa parábola fala de Cristo e explica o sentido de Jesus. A segunda parte, que é a sua narração, explica o sentido do discipulado. E eu creio que com essa afirmação, esse comentarista, de certa forma, quer ressaltar o aspecto divino no chamado e a responsabilidade do homem. Jesus desejava, com essa indagação, que eles prestassem bastante atenção em seu significado e ouvissem atentamente o que essa parábola queria dizer, para que pudessem captar também o sentido das outras parábolas. E aí ele começa a explicar. O verso 14 vai dizer assim: o semeador semeia a palavra, e logo após ele vai dizer no verso 5: são estes na beira do caminho, onde a palavra é semeada, enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada nele. Esse verso aqui vai ser um elemento chave para compreender essa palavra. Esse verso vai fixar a nossa atenção sobre 2 elementos importantes aqui: o semeador e a semente, que é a palavra de Deus. Então fica aqui bem evidente que esse semeador é Jesus. Era Jesus que estava trazendo a mensagem do Evangelho. Ele é o semeador. Em uma passagem paralela, lá em Mateus capítulo 13, mais especificamente no verso 37, nós vamos ver na parábola quando a parábola do semeador é contada, uma parábola subsequente, que é a parábola do joio, o Senhor Jesus dizendo assim: e ele respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Jesus aqui está se definindo, o Evangelho de Marcos implicitamente está deixando claro que o Senhor Jesus, ele é que semeia a palavra. E que essa palavra é comparada é a palavra de Deus comparada a uma semente que é lançada ao solo. E a partir daí nós podemos entender legitimamente e estender essa figura a qualquer pessoa que prega ou leva a mensagem do Evangelho, seja ele um ministro, um missionário, um evangelista, ou qualquer outro cristão que testemunhe fielmente a respeito da mensagem do Evangelho, que é centrada em Cristo. E essa realidade que nós estamos vendo aqui,
Essa situação que nós estamos percebendo aqui, quando a palavra de Deus é lançada, ela vai se encaixar em todos aqueles que pregam e transmitem a palavra de Deus. É interessante também ressaltar aqui que os tipos de solo apresentados descrevem também as diferentes reações das pessoas com relação às verdades do Evangelho. E os 4 solos representados aqui são os líderes religiosos, que representam a beira do caminho, as multidões, que serão caracterizadas por um solo rochoso e um solo espinhoso, e os discípulos de Jesus, que são caracterizados como um solo fértil. E aí no verso 15, ele vai mostrar esse primeiro solo. São estes da beira do caminho, onde a palavra é semeada, e enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada deles. A beira do caminho representa um local onde a semente não penetra na terra. Por ser uma terra endurecida, uma terra batida, e nós vimos que essa terra era assim porque as pessoas passavam por ela. E aí a semente é lançada, ela não entra na terra, ela fica exposta. Na explicação desse tipo de solo, Jesus compara àqueles que ouvem a palavra e logo Satanás tira a palavra que foi lançada. E nós podemos perceber nessa circunstância que alguns corações, alguns homens, cujo coração a verdade cristã não pode entrar, não se enraiza, são insensíveis quanto a essa mensagem, estão mortos para essa mensagem. Têm seus corações endurecidos com relação às verdades do Evangelho. Essa era a situação dos líderes religiosos. E é interessante, quando nós vemos essa parábola, nós pensamos, no nosso contexto, que estamos falando de pessoas que estão fora da igreja. Mas Jesus não está dizendo isso. A parábola aqui está mostrando que essa é a igreja naquele momento. A igreja visível naquele momento. E como esse endurecimento se dá? Se dá pela falta de interesse. Falta de interesse e a incapacidade da pessoa de ouvir e ver a importância vital do Evangelho em suas vidas. Eles são indiferentes, são hostis ao Evangelho, creem que é algo irrelevante em suas vidas e que podem viver sem ele. E é interessante, nós estamos falando aqui de pessoas religiosas. Veja na explicação de Mateus capítulo 13, versos 14 e 15, como ele aponta para esse comportamento em relação à mensagem do Evangelho, citando o profeta Isaías, diz assim: de sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías, ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis, vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram, ou seja, não estão ouvindo de boa vontade, com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos e entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Ou seja, a situação em que eles se encontravam era uma situação em que eles se colocavam. Porque não queriam ouvir. Ouviam de má vontade. Então, ao cair a semente num coração, a palavra num coração endurecido, ela não penetra de forma alguma, ficando à espera de um momento em que Satanás vem, arrebata essa mensagem, arrebata a palavra do coração do homem. É assim. Vem Satanás e carrega a mensagem que havia sido lançada. O significado aqui é que essas pessoas, representadas por essa semente à beira do caminho, são aquelas pessoas do tipo que permitem que Satanás, o nosso grande adversário, retire a palavra que fora semeada em seus corações. Lá em Mateus capítulo 13, verso 19, a Escritura nos diz que não compreendem o que a mensagem do Evangelho quer dizer. E é interessante,
Porque o paralelo lá em Mateus ele é mais, vamos dizer assim, ele desenvolve mais a parábola. Marcos, o evangelho de Marcos é mais sucinto, mas essas coisas estão implícitas aqui. Veja que Mateus capítulo 3, 19 vai dizer: a todos que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Mateus está dizendo que esses homens não compreendem. Marcos está nos dizendo que esses homens, e Mateus também, eles não querem ouvir, eles estão ouvindo de má vontade. E ao ouvir de má vontade, a não ter disposição de aprender, a não ter disposição de guardar essa palavra no seu coração, eles não entendem. Porque eles não têm ouvido para ouvir, nem olhos para ver as maravilhas do Evangelho, da graça de Deus. E muito menos desejam essas coisas. Paulo vai usar uma linguagem muito interessante, demonstrando esse mesmo caráter aqui representado nessa parábola. Paulo vai dizer que esses que falam rochoso, acham a mensagem do Evangelho loucura, tolice, alguma coisa fútil e insignificante. E é interessante, à luz do que nós vimos em Provérbios, aqueles que não ouvem a palavra e não se dedicam a ela, eles a desprezam. Essa é a realidade. Não há um meio termo. Ou você tem essa palavra no coração e deseja essas coisas, ou você despreza. E por que você despreza? Porque você não acha importante. Porque você não acha relevante. Porque aquilo não mexe com você. Porque aquilo se torna indiferente. Por isso o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 1, verso 18, ele vai dizer assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Por isso, o homem natural, sem a transformação do espírito, sem o novo nascimento, sem o nascer do alto, como fala o Senhor Jesus ali em João capítulo 3, ele não vai entender, ele não vai aceitar a mensagem do Evangelho, por mais que ele a ache bela, por mais que ele a ache bonita. Percebam aqui o contexto do Senhor Jesus. Eram homens religiosos. Eles viviam uma certa religiosidade. Eles viviam ali, eram doutores da lei, eram homens versados na palavra de Deus, pessoas que conheciam a palavra de Deus, mas quando foram colocados diante do Evangelho, eles rejeitaram. E é interessante isso, porque você pode ser uma pessoa que conheça a Bíblia, que você conheça as coisas a respeito da Escritura. Você conhece os textos bíblicos, as histórias bíblicas, mas você desconhece o Evangelho que está ali, que está contido ali. E pelo contrário, você acha aquilo inútil. Aquilo não serve para você. É isso que o apóstolo Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios capítulo 2, verso 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura e não pode entendê-las, porque elas se servem espiritualmente. E por quê? Porque eles estão cegos. Esses homens que representam aqui esse solo rochoso, esse coração endurecido, eles estão cegos. E não somente cegos, mas estão cativos, estão presos, estão aprisionados pelos seus pecados ao diabo. Lá em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 3 e 4, o apóstolo Paulo vai dizer assim: mas o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, a qual é a imagem de Deus. Aqueles homens eram homens religiosos. Aqueles homens conheciam a palavra de Deus, mas desconheciam o Deus da palavra.
Certa vez o Senhor Jesus conversando com esses homens, assim, examinai as Escrituras e nelas vocês vão perceber que elas falam de mim. E eles tinham uma coisa nas suas mãos, ou seja, a palavra de Deus, e outra, a manifestação visível dessa palavra, Cristo. Mas eles rejeitaram esse Cristo, supondo que aquilo que eles tinham era completamente diferente daquilo que se manifestava. E como eles não conseguiam ver? Eu não sei se vocês perceberam aqui no Evangelho de Marcos, perceba que as evidências a respeito da pessoa de Cristo são inquestionáveis. E mesmo que eles não queiram aceitar, porque existe a aceitação do coração e reconhecimento, mas nem uma coisa nem outra. Eles não queriam reconhecer quem Jesus Cristo era diante das evidências. Até o ponto de chegar no momento da vida do Senhor Jesus, nos dá um sinal para que a gente saiba que você realmente é o Cristo. Eu falo, eu não vou dar nenhum sinal mais, eu não vou dar mais sinal, porque estava evidente. É como se o Senhor Jesus dissesse assim, eu já estou cansado de mostrar para vocês quem eu sou. Apesar de não declarar isso, e ele declarava isso às vezes para um ou outro elemento em particular, e a gente viu o porquê disso. Porque o Senhor Jesus não falava de quem ele era abertamente, porque a visão daqueles homens eram distorcidas, e eles estavam esperando não um libertador espiritual, mas um libertador político. E foi essa a questão dos fariseus para matarem o Senhor Jesus. A preocupação com o bem-estar nesse mundo. Eles estavam cegos. E não somente cegos, como diz aqui, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo. A Escritura vai dizer que esses homens que estão nessa condição estão cativos, estão presos pelo diabo. Quando Paulo admoesta Timóteo a disciplinar e a corrigir aqueles que são faltosos, ele diz assim, em 2 Timóteo capítulo 2, verso 25 e diante, ele diz assim, disciplinando com mansidão os que se opõem na expectativa de que Deus lhe conceda não só arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele, para cumprirem a sua vontade. Os homens que têm um coração endurecido, não somente por causa da sua condição, por causa do pecado em que eles se encontram, por causa da sua natureza pecaminosa, mas também porque Satanás os aprisiona, os cega. É muito interessante o que Paulo fala lá em Efésios capítulo 2, verso 1, 2 e 3, quando ele diz assim, ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais outrora andaste, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. E esse primeiro quadro dessa morte espiritual está representada por um poder sobrenatural, um poder extraordinário que faz com que o homem fique aprisionado. Uma prisão. Nós estamos vendo aqui nesse primeiro verso uma prisão do diabo. E a linguagem que ele usa é curso deste mundo, a ideia de um rio que tem uma corrente muito forte. Quando uma pessoa entra no rio, ela é levada. Ela não consegue nadar. Ela não consegue chegar à margem, porque ela é conduzida por um poder, por uma força que está acima da sua força. E aqui, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, a ideia desse príncipe da potestade do ar está oprimindo, está apertando, está segurando alguém. Mas veja no verso seguinte. O verso seguinte vai dizer que essa prisão, esse estado, também se manifesta
pela nossa própria escravidão, pelo nosso próprio escravidão dos nossos próprios desejos. Então nós não somos só aprisionados pelo nosso inimigo, por Satanás, mas pela nossa própria carne, nos quais todos andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira. E a ideia aí é ser filho da ira porque você foi gerado para isso. Ou seja, a sua natureza, a sua constituição o leva à escravidão dos seus desejos pecaminosos, do que existe de pior dentro da natureza humana caída. E essas coisas geram prazer em nós. Quando nós olhamos esse quadro aqui, fica claro que Satanás está no controle da vida dessas pessoas. E olha que eram homens religiosos. O que Jesus disse para os fariseus muitas vezes: vós sois filhos do diabo. E por que ele disse isso? Porque ele diz que eles estavam fazendo a vontade de Satanás, a vontade do seu próprio coração pecaminoso. Agora você olha isso aqui em um contexto geral, você percebe que Jesus, em hipótese alguma, vai desculpar essas pessoas como se somente Satanás e não elas próprias fossem responsáveis pelo que aconteceu com a mensagem divina que tinha sido trazida. Esses corações insensíveis são alertados para o fato de que, ao tratarem a palavra de Deus com superficialidade, com indiferença, eles estão cooperando com o príncipe do mal. Veja que esses corações, ou seja, que um coração endurecido não faz nada com a mensagem. Não usa essa mensagem para um bom propósito. E aí, imediatamente, quando há um aniquilamento imediato de qualquer efeito favorável que a palavra poderia ter sobre aquela pessoa. E aí, quando a gente olha isso aqui, a gente vê a importância na vida do crente de guardar essa palavra no coração, de meditar nela. A Escritura está cheia de exemplos assim. O Salmo 119, verso 11: guarda no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Provérbios capítulo 3, verso 1: filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, do teu coração guarde os meus mandamentos. Provérbios capítulo 4, então ele me ensinava e me dizia: retém o teu coração as minhas palavras e guarda os meus mandamentos e vive. Ou seja, a falta de meditar na palavra do Senhor pode levar o homem a ter um coração endurecido pelas pisadas da vida, pelo dia a dia de cada um de nós, por falta de colocar a importância devida à palavra de Deus e lançá-la. Ou seja, a semente está lançada, você pegar aquela semente e colocar no seu coração. É isso que Salomão vai dizer. A meditação na palavra, a falta de meditar na palavra de Deus, e assim seria guardá-la no seu coração, vai levar o homem a ter um coração de pedra, um coração endurecido. E por que isso? A exemplo da parábola do semeador, né? Que até mesmo o próprio semeador passando pisava no chão, né? E havia um caminho entre as plantações que as pessoas passavam e a semente caía ali. Eu não sei se eu poderia fazer essa relação, ou se esse era o objetivo aqui, mas com certeza as dificuldades do dia a dia, as provações, os aborrecimentos e todas as coisas que nos perturbam endurecem o nosso coração. E se nós não estivermos ali meditando na palavra de Deus,
guardando essa palavra no nosso coração, essa semente não vai penetrar. Não vai penetrar. Muitas vezes essa reação negativa à palavra pode ser por uma má vontade contra o próprio mensageiro, ou então uma hostilidade ao conteúdo da palavra. Porque muitas vezes a palavra de Deus nos fere, ela não é um martelo que esmiuça a pedra, ela não penetra mais fundo do nosso coração. Muitas vezes nós rejeitamos por esses motivos. E aí esse espírito de indiferença se desenvolve com o tempo até dominar totalmente o coração desse homem, se tornando endurecido, que pode ser comparado a um chão batido sobre a qual a semente fica na superfície e não alcança o profundo do solo. Mas olha que interessante, veja o verso 16. Ele vai dizer a respeito do solo rochoso: semelhantemente são estes semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria. Mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração, eles, chegando à angústia ou à perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Jesus diz aqui que era uma terra, que a terra era pouca, que nesse caso a semente nasce logo e não tem profundidade. E aí as condições do tempo, o sol seca, murcha essa planta que nasceu precocemente. Ela não chegou a amadurecer. Jesus diz que esses são aqueles que ouvem a palavra e a recebem com alegria, são de pouca duração. Por quê? Porque quando chega a angústia, a dificuldade, a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Ou seja, essas dificuldades enfrentadas tornam-se um obstáculo para eles continuarem na fé. Interessante, você já viu muita gente, né? Eu saí da igreja porque teve um problema lá. É interessante, nessas comparações, que a raiz de uma planta, nos tempos antigos, era um símbolo para um compromisso estável. Naquela região ali na Palestina, a flora era frequentemente ameaçada por seca ou calor, né? Dando especial atenção ali à raiz culpada da planta, que vai garantir a existência do solo, provendo estabilidade e apoio. William Hendricks, quando comenta sobre esse texto, ele caracteriza esses homens aqui, o solo rochoso, como aqueles de corações impulsivos. Perceba que Marco usa para esses que são caracterizados como um solo rochoso a expressão logo, no sentido de algo imediato. Eles imediatamente aceitam a palavra com bastante alegria e então imediatamente se escandalizam. Os primeiros sinais ali são maravilhosos, são lindos, mas são passageiros, são efêmeros. Por quê? Porque quando precisam suportar perseguições, oposição, semelhantes às que o Senhor Jesus sofreu, esses homens, esses seguidores superficiais, eles apostatam, eles abandonam a fé. Mas veja algo interessante aqui. A Escritura vai dizer que as perseguições e provações servem para provar o crente e firmá-lo na fé. É isso que a Escritura vai dizer. Abra Tiago capítulo 1, dos versos 2 a 4. Veja que a palavra de Deus vai dizer: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros em nada deficiente. Tiago está dizendo assim: olha, vocês estão passando por dificuldades, provavelmente a igreja estava passando por provações ali. Não desanimem, fiquem alegres, olhem para frente, para o futuro, vejam além, porque essa aprovação de vocês vai produzir efeitos benéficos. E por que ele diz, tende por motivo de toda alegria? Porque ninguém se alegra com essas coisas. Ninguém se alegra em sofrer ou deseja sofrer.
E o que Tiago está querendo mostrar aqui é o que essas coisas vão redundar, ou que nessas coisas vão redundar. Não fiquem desanimados, olhem para o futuro, olhem à frente. O escritor de Hebreus vai dizer: vocês estão sendo corrigidos pelo Senhor, vocês estão sendo exercitados na fé. Não permitam que a tristeza de vocês, o desânimo de vocês abatam vocês. Olhem para frente. Veja o que Romanos capítulo 5, verso 3 e 4 vai nos dizer. Ele diz assim: e não somente isso, mas também nos gloriamos das próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança experiência, e a experiência esperança. Por que a necessidade de falar isso? Porque naturalmente essas coisas nos desanimam. Naturalmente essas coisas nos colocam numa situação de profunda tristeza. Mas a Escritura está mostrando a nós olharmos essas com outros olhos. Não com os olhos do mundo, mas com os olhos da fé. Com os olhos da fé. Quando nós entendemos, e às vezes nós esquecemos isso, que a nossa vida não se limita a essa existência. Nós somos tendentes a agir de forma contrária a isso que nós estamos vendo aqui. Todos nós aqui, creio, já passamos por situações difíceis ou coisas ruins que passávamos e estávamos satisfeitos porque sabíamos do resultado. Poxa, eu vou ter que fazer isso, vou ter que fazer essa prova, ou vou ter que fazer esse tipo de coisa, mas eu estou fazendo isso. Lá na frente, terminar isso aqui, vai ficar legal. Uma obra, por exemplo, é um exemplo simples. Você sai quebrando tudo, é um aborrecimento. Quem está dentro de casa, né? Horrível você fazer obra dentro de casa. Mas por que você faz obra dentro de casa e você está alegre, contente e feliz? Apesar, né, de você reclamar, poxa, eu não vejo a hora disso acabar, porque é um incômodo. Mas por que você tem prazer nisso? Porque você está vendo que ao terminar a obra, a sua casa vai ficar linda. Aquilo que você planejou vai acontecer. E aí você se resigna naquele momento de você tem que destruir tudo, você tem que jogar fora um monte de coisa, do trabalho que você vai ter. Não é diferente aqui. E é isso que a Escritura está querendo mostrar para nós quando nós não passamos por momentos como esses. Para quando passarmos por momentos como esse, estarmos preparados para isso. Ou se estivermos passando por momentos como esse, sermos confortados no nosso coração, porque a Escritura está dizendo que essas coisas são necessárias para provar o crente, firmá-lo na fé. E se não houvesse uma outra vida, ou se a eternidade não existisse, isso não teria valor nenhum para nós. Como diz o apóstolo Paulo, se não existe ressurreição, é em vão a nossa fé. Davi, ele percebeu que em sua vida as aflições mudaram o seu caráter, pois por meio delas ele se apegou à palavra de Deus. O Salmo 119, 71 vai dizer isso: foi-me bom ter eu passado para a aflição, para que aprendesse os seus decretos. Os crentes hebreus estavam passando por provações e perseguições para que pudessem aprender a viver em santidade. É isso que Hebreus capítulo 12, versos 4 e 10 vai dizer, 4 a 6, e o verso 10 ele vai dizer assim: ora, na vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecido da exortação de como a filhos corromos. Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmais quando por ele é reprovado, porque o Senhor corrige quem ama e açoita toda filha que recebe. O grande problema nosso é nós acharmos que não precisamos de correção. Esse é o grande problema. Porque achamos que já estamos muito bem, já caminhamos muito na vida cristã, já temos muita experiência.
E aí a gente não tem necessidade dessas coisas. Isso é sem necessidade, sem propósito. O apóstolo Paulo não pensava assim. Ele diz: foi-me posto um espinho na carne, para que eu provasse a graça de Deus e entendesse que a minha suficiência está em Cristo Jesus. Todas essas coisas na vida do crente têm um propósito. E qual é o propósito? Para que ele possa ser participante da sua santidade. Hebreus capítulo 12, verso 10. Pois eles, nossos pais, corrigiam por pouco tempo, segundo o melhor de parecer. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes de sua santidade. E perceba que nesse contexto aqui, alguns estavam abandonando a fé. No contexto de Hebreus, alguns estavam abandonando a fé por causa das perseguições que sofriam. E eles estavam abandonando a Cristo, estavam retrocedendo, segundo a Escritura, para a perdição. Se encaixando aqui nos que são caracterizados pelo solo rochoso, porque enquanto uns perseveram diante da dificuldade, confirmando a sua vocação e eleição, outros abandonam a fé, escandalizados com a perseguição. E Hebreus vai dizer isso claramente, no capítulo 10, verso 32 a 39. Abra aí sua Bíblia. Ele vai dizer assim: lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que depois de iluminados, sustentaste grande luta e sofrimento, ora expostos como espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados, porque não somente vos compadeceis dos encarcerados, como também aceitaste com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuir de vós mesmo patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem galardão. Com efeito, tende a necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Se retroceder nele, não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Uma coisa que eu tenho percebido, não somente nas Escrituras, mas de uma maneira geral, no momento atual em que o mundo vive, que o medo é a arma do nosso inimigo. A arma daqueles que querem prevalecer, daqueles que querem exercer o poder arbitrário, ditatorial, é o medo. O homem que não tem medo, ele é perigoso. O homem que não tem medo é perigoso para o diabo. Ele não tem medo. E por que temos medo? Por que aqueles homens ali não tiveram esse medo? Porque lá na Galeria da Fé, nenhum deles mostrou esse medo. Não que não estivessem numa situação intranquila, porque somos homens, mas que não permitiram que esse medo dominasse sobre eles. Por quê? Porque eles sabiam que aquele que está em nós é maior que aquele que está no mundo. As provações e as dificuldades não devem nos amedrontar, mas elas servem para nos fortalecer e fazer com que nos aproximemos de Deus, para mostrarmos a nossa coragem diante de Deus e dos homens. Uma coragem, um ímpeto que vem de dentro, que não é nosso,
mas que é infundada, ou seja, que nos é dada, que nos é fundamentada no Espírito da graça de Deus. Abra 1 Pedro capítulo 1, versos de 4 a 7. Veja aqui que as provações e dificuldades na vida do crente servem para aproximá-lo mais de Deus, mais uma vez, confirmando a sua fé. Veja o que diz aí, 1 Pedro 1, 4 a 7. Para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado com fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Olha que interessante aqui no texto. Quando nós olhamos lá no verso 6, porém o sol a queimou. E quem é o sol aqui? O sol ali seriam as tribulações e as dificuldades. E o que uma planta precisa para crescer? Pessoal aí que está fazendo homeschooling, o que precisa? Água, sais minerais e o que dá vida no nosso planeta? O sol. O sol. As provações e as dificuldades na vida têm um propósito no crente. Num coração de um solo rochoso, ela queima, ela seca. Mas num coração fértil, ela vai arder, vai fazer com que a planta cresça, vai dar saúde. É extremamente importante para o desenvolvimento de uma planta, de um crente, as provações e as dificuldades. Jesus disse que nós passaríamos por isso. E passaríamos por isso por amor a Ele. Todo crente prova como é importante sofrer em nome de Cristo. Isso vai ser uma marca do crente. Nesse mundo, uma marca do crente, o sofrimento por causa do Evangelho, ou por causa do pecado, né? Em João capítulo 16, 33, o Senhor Jesus diz assim: eu vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passai por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. O Senhor está dizendo assim: olha, vocês vão passar por isso, mas fiquem tranquilos, eu venci. Vocês também vão vencer. Tá? E nós vamos vencer por causa dele, porque ele venceu. Quando Paulo é chamado, ali a sua conversão, o que o Senhor Jesus diz para Ananias? Ele diz assim: vai e fala a esse homem, porque eu lhe mostrarei o quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Está dizendo assim, esse homem perseguia a igreja, esse homem era responsável pela morte de muitos, estava ali diante de Estevão, acompanhando tudo, sendo um guarda ali, naquela situação. Aí o Senhor, eu vou mostrar para ele quanto importa sofrer pelo meu nome. É isso que o Evangelho faz. Muitas vezes nós queremos viver uma vida com bem-estar nesse mundo. Quem não quer? Eu quero. Todos nós queremos viver em paz, em tranquilidade. Não temos problemas nenhum. Mas nós precisamos perceber que quando nos tornamos cristãos, nós vamos sofrer por causa do nome de Cristo nesse mundo que jaz no maligno. E nós vamos perceber como isso é importante para a nossa vida cristã e para a glória de Deus nesse mundo.
Veja a disposição dos apóstolos ali em Atos capítulo 5, versos 40 e 41. A Escritura não está dizendo se lance no sofrimento, se jogue na dificuldade, na perseguição, lá. Não, ele não está dizendo isso. Ele está dizendo que essas coisas vão nos alcançar como alcançam todos os homens por causa do pecado. Mas em nós, na igreja de Cristo, nos servos de Deus, o Senhor transforma essas coisas em bênçãos para nós. Aquilo que o pecado faz, destruindo a vida dos homens, o Senhor utiliza para redundar em glória em seu nome, para trazer força à igreja, para que a igreja de Cristo dê um testemunho vivo do Evangelho. Ou seja, nós somos exercitados também na nossa vida cristã, no nosso testemunho pessoal, por meio dessas aflições. Veja o que a Escritura vai dizer em Atos, capítulo 5, 40 e 41. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenando-os que não falassem o nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Olhando a Escritura dessa forma, parece que o limite para muitos mostrarem verdadeiramente quem são em Cristo Jesus são as provações e dificuldades. Perceba aqui a marca do verdadeiro crente, que se mostra na perseverança a essas coisas. Tiago vai dizer isso. Tiago capítulo 1, verso 12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor prometeu aos que o amam. Implicitamente é o que nós estamos vendo aqui, de uma forma contrária. Ou seja, ao falar desses que têm um coração rochoso, ele está dizendo para aqueles que têm um coração fértil: persevere. Ao falar para aqueles que têm um coração que é endurecido em pedra, meditem na palavra, guardem a palavra no coração. E é o que se admoesta aqui. Essa perseverança, essa firmeza deve ser genuína. E ela deve existir não somente para o meu benefício, mas também para a glória de Deus, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança, e essa perseverança deve ter ação completa para que se torne íntegro e perfeito e nada deficiente. Paulo vai dizer lá em Efésios capítulo 6, verso 16: tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mal e depois de ter vencido tudo, permanecer firme. Perseverança. Mas vejam aqui o contexto. Esses novos se escandalizam. E a expressão aqui, se escandalizar em Marcos, significa alguém que se ofende, tropeça e abandona a fé por causa de um obstáculo, por causa de dificuldades que o crente precisa. Ele precisa passar por isso. Ele precisa passar por isso para a sua saúde espiritual. Ele precisa passar por isso para corrigir pecados. Ele precisa passar por isso para conhecer a Deus. E o crente genuíno, ele deve ter essa disposição de sofrer por causa do Senhor, pela sua palavra, pelo seu povo, pela causa do Evangelho. E sabe o que nós estamos vendo aqui? Quando não existe amor ao Evangelho, amor a Cristo, que é a mesma coisa, não haverá perseverança. E olhando para essa situação, nós podemos, diante disso, apontar aí alguns amigos inconstantes que a Escritura vai mostrar. Por exemplo, uma vez que está falando da multidão, essa multidão seria caracterizada aí como solo rochoso e solo espinhoso.
Essa multidão que é caracterizada por solo rochoso, num determinado momento eles estavam ali, com palmas na mão, dizendo: Hosana, bendito que vem o nome do Senhor. E algum tempo depois estava dizendo a mesma coisa, estava ali juntamente com o povo dizendo: crucifica-o, crucifica-o. Nesse contexto nós temos Demas, que por causa das dificuldades que Paulo vivia, por causa do Evangelho, ele não abandona. Na realidade, ele não estava abandonando o apóstolo Paulo, ele estava abandonando o Evangelho. Veja o que Paulo vai dizer em 2 Timóteo capítulo 4, verso 9 e 10. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. E não só esse, mas nós também podemos ver nesse ambiente, ou seja, esses que se encaixam nessa descrição, aqueles que se afastam do próprio Cristo, quando a palavra de Deus começa a exigir mais do que um compromisso superficial. E aí nós temos aqueles lá em João capítulo 6, verso 60, que diz assim: muitos dos seus discípulos, tendo ouvido das palavras, disseram: duro é este discurso. Quem o pode ouvir? E diz assim: já não andavam com ele. Esses são qualificados como solo rochoso, falham por não entender que o discipulado verdadeiro implica autossubmissão, sacrifício, serviço e sofrimento. Ignoram o fato de que o caminho da cruz é que nos leva para casa. E eu gostaria de encerrar essa exposição aqui, continuando mais à noite, fechando com um comentário de Matthew Henry. Ele vai dizer assim: as impressões que não são guardadas não serão duráveis, mas se esgotarão em tempos de sofrimento e provações, como pegadas na areia do mar, que desaparecem com a próxima maré alta de perseguição. Quando a iniquidade é abundante, o amor de muitos aos caminhos de Deus esfria. Muitos dos que perseveram na fé em dias bons a perdem nas tempestades, e fazem como aqueles que vão até o mar somente para a diversão, retornam quando o vento sopra mais forte. A ruína dos hipócritas é o fato de não terem raiz. Eles não agem a partir de um princípio vivo e fixo. Eles não se preocupam com a obra do coração, e sem isto, a fé não é nada, pois só é cristão aquele que o é interiormente. É muito interessante nós olharmos essa parábola e percebermos, no seu contrário, uma exortação do Senhor Jesus a nós. Inicialmente, qual seria essa exortação do Senhor? Guarde a palavra de Deus no coração, medite nela, para que o seu coração não se torne uma pedra. Se alegre diante das dificuldades, persevere, permaneça, porque essas coisas servem para tornar o solo mais forte, mais úmido, mais apropriado, para cada dia essa semente do Evangelho, ao contrário do solo rochoso que fica na superfície, se aprofundar profundamente no coração da terra, e assim ser alimentado constantemente. E aquilo que poderia ser algo destrutivo, como o sol, será bênção, porque ele vai servir de instrumento para a vida e não para a destruição, mas para a vida. Vamos orar. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, te agradecemos, ó Pai, por essa palavra, a palavra de Deus, que descortina tantas verdades ao nosso coração e tem ensinamentos, ó Pai, inesgotáveis. Que o Senhor tenha misericórdia do seu povo, Pai, e que a tua palavra sirva cada dia mais, nos encorajando, Pai, a viver nesse mundo, Pai, em santidade de vida, separado dele,
É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém.